Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder contar com a sua participação no seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, e como sempre temos dito, para nós é uma alegria imensa poder contar com a sua interação, com a sua participação, e nós louvamos a Deus por isto. Lembrando que você pode continuar sendo um canal de bênção, fazendo com que outras pessoas também sejam alcançadas com a programação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Você pode estar copiando o link de toda a programação, principalmente nos canais oficiais da nossa igreja, Rede Brasil Oficial e pelo IEADPE Oficial. Copiando este link, enviando nos grupos familiares, no seu contato pessoal, amigos, parentes, pessoas que você entende que podem ser, sim, abençoadas ainda mais pela palavra de Deus. E, falando na palavra de Deus, como sempre temos com propósito de meditar nela, com a finalidade de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, nós estaremos meditando, partindo da experiência de um personagem que recebe um destaque muito especial, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E o nome dele é José. E baseado neste patriarca, queremos destacar sobre José, um exemplo de fé em meio às injustiças. E, para tanto, quero lhe convidar a ler um único versículo, Hebreus, capítulo 11, e lermos o versículo de número 22. Acompanhe conosco a leitura deste versículo. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Observe que este patriarca chamado José, ele, assim como outros vultos do Antigo Testamento, pessoas de importância, são mencionados em Hebreus capítulo 11, que é popularmente conhecida, ou conhecido o capítulo, como sendo a galeria dos heróis da fé. Partindo da experiência de personagens proeminentes do Antigo Testamento, tanto homens como mulheres, o escritor traz estes exemplos de fidelidade, de perseverança, exatamente para combater a fragilidade de alguns crentes de origem judaica que estavam perdendo o ânimo em continuar servindo ao Senhor Jesus. E, para tanto, ele relaciona entre estes personagens o personagem chamado José. Observe que a história de José, ou a sua biografia, ela está especificamente registrada no livro do Gênesis. A propósito, o livro do Gênesis contém 50 capítulos, sendo que 13 dos 50 são dedicados à história deste personagem. Isso já é um indicativo da sua importância, do seu destaque. Igualando o quantitativo de passagens, de capítulos dedicados a tratar, sobre a biografia de um personagem, sendo semelhante ao patriarca Abraão, que sabemos ter uma posição especial quanto às pessoas que serviram a Deus no Antigo Testamento e a importância que este tem ainda hoje para os cristãos e para os judeus, para o judaísmo. Na reflexão que temos a tratar hoje, queremos destacar informações importantes a respeito deste personagem, principalmente a aplicação espiritual de situações em que José teve que viver e conviver, demonstrando em todas elas a fidelidade, a sua fé em Deus, em meio às dificuldades que ele enfrentou, o que estamos chamando nesta oportunidade de injustiças, e é algo que está entrelaçado à biografia deste personagem. Observe que sobre ele nós podemos perceber de que, à luz do Antigo Testamento, ele é um tipo da pessoa do próprio Cristo. Sua vida mostra uma similaridade muito grande com a própria pessoa do Messias. Por exemplo, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, o Messias também foi. José foi invejado, Jesus também foi. Ele foi vendido por seus irmãos, o próprio Senhor Jesus também enfrentou isto. Seus irmãos não creram nele. Jesus também enfrentou isso.
José teve que perdoar seus irmãos em razão de tudo que sofreu. Consequentemente, Jesus assim o fez. E em seu amor pelo Pai, observe, é dedicado a ponto de abrir mão da sua própria conveniência para honrar ao Pai, o que Jesus também fez. Uma pessoa inocente que sofreu por causa da maldade dos outros e através do qual o povo escolhido foi liberto da morte. O silêncio de José quanto aos seus irmãos deliberarem o seu destino prefigura também o silêncio de Cristo perante os seus algozes, conforme o escritor na epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Veja que José é uma pessoa de muita importância. Quando nós falamos de que José foi alguém que demonstrou fé em meio às injustiças, essa palavra fé na Bíblia, embora seja uma palavra pequena, composta por 2 letras, mas o seu significado é abrangente. Fé na Bíblia, ela tanto pode ser entendida como sendo a convicção do coração de uma pessoa, a certeza que algo vai acontecer, como também traz a ideia de fidelidade, convicção, demonstração plausível, palpável de alguém cujo coração é grato e deseja ser fiel a quem ou em quem esta fé está depositada. Então, a fé na Bíblia parte tanto da subjetividade do coração de qualquer pessoa, ou seja, o sentimento, algo interior, eu creio, eu acredito, eu tenho fé. O que ninguém consegue ver, é subjetivo. Somente Deus consegue ver o nível desta fé, não é? Mas quando ela é materializada, ou seja, evidenciada, isso aponta para o significado prático da fé, ou seja, fidelidade. Significa dizer que quando nós temos fé em nosso coração, ela é materializada em meio às situações. Veja, porque uma coisa é alguém declarar ter fé, outra coisa é demonstrar esta fé em meio às circunstâncias. E José é alguém que consegue reunir consigo essas 2 realidades. Ele tem fé para crer, para acreditar, para esperar, e ele também demonstra fidelidade em meio às circunstâncias. Sobre ele, a Bíblia nos mostra de forma muito clara de que ele é um grande exemplo dos demais que encontramos na Bíblia. Quando pensamos sobre a necessidade de vencer as injustiças, que a propósito é algo comum na nossa realidade, pessoas sofrendo de forma injusta, vivenciando situações de injustiças. O seu nome reflete, a propósito, o papel de sua vida na nação de Israel. Ele foi o agente de preservação e da prosperidade do seu povo em um momento crucial durante o período de fome que veio à terra de Canaã. E por ele estar no lugar certo, na hora certa, isso trouxe para os seus irmãos, para os seus contemporâneos, a possibilidade de preservação. O seu nascimento é visto na Bíblia como sendo algo extraordinário. O seu nome significa Jeová acrescenta, ou o Senhor adicionará, falando da indicação da prosperidade. José, por onde chegava, vivenciava na prática essa realidade. Dentro de casa, José viveu a predileção de seu pai. De forma textual, nós encontramos a Bíblia dizendo que, em relação aos seus irmãos, José tinha um amor diferenciado de seu pai para com ele, o que naturalmente fez com que ele se tornasse alvo de inveja por parte de seus irmãos, não só pelo fato de ser o filho predileto, indicado pela túnica de várias cores, que o próprio pai o deu, dando a entender a diferenciação, porque há quem informe, dentro da cultura do Antigo Oriente, que um filho que tivesse túnicas de várias cores indicava de que ele não tinha a responsabilidade de exercer o trabalho braçal. E José, naturalmente, se tornou como que uma espécie de supervisor de seus irmãos, muito provavelmente em razão do caráter que ele possuía, que era uma preparação, naturalmente, para aquilo que ele exerceria como função lá no Egito. Deus estava trabalhando, já moldando, preparando
para que ele pudesse exercer uma atividade de gestão, de supervisionar, de administração. Veja que coisa tremenda. Deus já trilhando com José um caminho para que ele pudesse desfrutar do propósito maior. No entanto, nós encontramos o texto bíblico dizendo de que precisou José enfrentar momentos de grandes dificuldades. Nós encontramos a Bíblia dizendo por mais de uma vez de que ele foi alvo da inveja de seus irmãos. A sua piedade é descrita quanto à sua comunhão em momentos cruciais em que Deus o revelou coisas extraordinárias, inclusive apontando para o futuro da sua família, da importância que ele teria em relação aos seus irmãos. Era um jovem, mas que tinha uma intimidade estreita com Deus. A sua comunhão é destacada na Bíblia. Porém, aquele jovem precisou entender de que, embora fosse alvo do investimento divino para a sua vida, mostrando Deus algo extraordinário que tinha a ter ou a tratar com ele e através dele, aquele garoto precisou enfrentar momentos de grandes dificuldades. Primeiro, observe que José precisou demonstrar a sua fidelidade dentro de sua própria casa. A propósito, é digno de nota aqui lembrarmos que, embora José fazia parte de uma família que havia sido escolhida por Deus, observe que geralmente, quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, ele diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sendo ele Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, naturalmente isso aponta para a importância que estas famílias tinham. Mas apesar da importância religiosa, piedosa, que a família de Jacó também possuía, mas não era uma família tão fácil. Observe que o texto bíblico diz que a família de Jacó passou por diversas crises. Se você quiser anotar e ler depois, vai perceber que uma das dificuldades vivenciadas dentro daquela família é porque volta e meia havia intriga dentro dela. Isso é visto entre Léa e Raquel, Gênesis 29, versículo 33. Havia injustiças por parte da família, Gênesis 31, 41. Intrigas financeiras, Gênesis 31, versículo 1. Pessoas que pertenciam àquela família e que eram propensas à idolatria, isso pode ser visto em Gênesis 31 e versículo de número 34. Naquela família teve traição, teve violência, teve imoralidade e invejas. E a pergunta é, o que se esperar de um jovem que está em ascensão, em formação de caráter, dentro deste ambiente familiar, em que volta e meia tem o registro bíblico informando de alguma debilidade dentro desta família? Ora, naturalmente, do ponto de vista humano, era esperado que José tivesse deficiências de caráter, que ele pudesse reproduzir um comportamento inadequado, seja de seu pai, seja de sua mãe, seja de seus irmãos. Mas diferente disso, ora, observe que, apesar do contexto negativo em que José estava, ele demonstra que tipo de caráter ele decidiu possuir diante de Deus e diante daqueles que estavam à sua volta. Ele é um exemplo de que é possível, com a graça divina, manter-se puro e íntegro, mesmo convivendo com pessoas de comportamento reprovável. Veja que o ambiente que José vivia, naturalmente, já era um obstáculo para que ele fosse um jovem crente, servindo a Deus com fidelidade. Mas nós temos aprendido à luz da palavra que nós não somos frutos do meio. Nós precisamos influenciar o meio em que estamos. Não é o meio que deve determinar o nosso comportamento. Pelo contrário, nós precisamos influenciar os que estão à nossa volta, a ponto de não permitir que algumas situações de injustiças, de imoralidade que estejam à nossa volta tragam prejuízo para a nossa vida espiritual. Ele mostrou fidelidade dentro de sua própria casa, mesmo enfrentando um ambiente hostil. Segundo, nós encontramos José enfrentando um momento fora da sua casa. Ele foi fiel a Deus dentro de casa, em meio a esse contexto negativo, mas também fora dela. Observe que quando ele foi vendido pelos seus irmãos e foi levado à casa de Potifar, isso está em Gênesis 39.
Deus fez ele prosperar, porque a Bíblia diz que por mais de uma vez que o Senhor era com José, em decorrência da sua fidelidade dentro de casa, fora dele, ou seja, fora dela, fora da casa de José, ele também se manteve fiel, fazendo com que Deus estivesse também com ele. E em razão da prosperidade que Deus trouxe para a casa de Potifar, é dito que, mesmo sendo alguém de importância naquele lar, ele tornou-se alvo de uma grande tentação. Sua fidelidade a Deus e ao seu patrão eram suficiente para ele não ceder à tentação de imoralidade vindo por parte da esposa de Potifar, que insistia em convidá-lo a pecar, e isso por mais de uma vez. O versículo Gênesis 39, o versículo de número 10, nós encontramos a expressão dizendo, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido, veja que ela insistia todos os dias para que ele cedesse à tentação da imoralidade, dizendo a ela, ou seja, dizendo ela a ele, deita-te comigo, mas ele resistiu todos os dias. Mesmo fora da observação de seus pais, mesmo distante da sua cultura, mesmo em um ambiente hostil em que a imoralidade era tolerada, incentivada, nutrida, mas era alguém cujo caráter é imaculado. Ele não abre mão 1 milímetro da sua fidelidade a Deus e da sua lealdade ao seu patrão, a ponto de dizer de que ele não está inclinado a desobedecer nem a Deus, nem ao seu patrão, cometendo tal pecado. A atitude de José é louvável, porque ele é alguém que obedece na presença e também na ausência. Veja que o patrão não estava perto, não havia figura religiosa de alguém, da família, que servisse como obstáculo para que ele pecasse. Na atualidade, há pessoas que são especialistas em demonstrar obediência quando estão na vista de alguém. Às vezes tem filhos que são obedientes enquanto o pai está perto. Quando está debaixo da supervisão de alguém, de um líder religioso, da liderança espiritual, de um obreiro, enfim. Mas quando está na ausência, ela abre mão, esta pessoa abre mão do seu princípio. E nós estamos vivendo crises nesse âmbito. Mas a palavra de Deus para nós, partindo da experiência de José, é que é possível. E esta deve ser a obediência que deve ser demonstrada na presença e na ausência. Porque sabemos que ainda que não estejamos debaixo da vista de alguém, existe um que observa todos os nossos passos e não tem como se esconder diante dos olhos do Senhor. O escritor aos Hebreus diz que todas as coisas estão nuas diante dos seus olhos. Significa dizer que ninguém se esconde. Ninguém coloca-se por trás de uma capa a ponto de não ser visto por Deus. Deus contempla todas as coisas. E a fidelidade de José se dá dentro desse ambiente hostil, ainda que no ambiente de imoralidade, sendo tentado, ele preferiu correr, perdendo a sua função do que abrir mão da sua fidelidade. José sabia que não vale a pena abrir mão dos propósitos de Deus, de ser leal ao Senhor por um momento de prazer, porque esse momento passa, é passageiro, e os projetos de Deus são maiores, são duradouros, são fundamentais para a vida de um cristão. E a pergunta é, qual é o grau de fidelidade que nós estamos demonstrando ao Senhor? Aprendamos com José. Para seguirmos a conclusão desta reflexão, ele se mantém fiel, e eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, dentro de casa, fora de casa, um ambiente hostil, e é fiel a manter-se também desta maneira, dando testemunho de Deus quando o ambiente também é hostil à sua fé. Veja, ele mostra-se fiel no âmbito imoral, no meio da imoralidade, sendo todos os dias tentado por uma mulher, para que ele se relacionasse indevidamente com ela, mas ele se mantém fiel. Quando passa um processo em razão decorrente da sua fidelidade, porque ele foi levado para a prisão, passou um tempo lá, de forma injusta, mas quando chegou o momento de ele ser honrado, diante do sonho que Faraó teve, o sonho duplicado, que era Deus mostrando o que ocorreria com a civilização daqueles dias.
E quando foi apresentado José ao faraó, sendo dito a respeito dele, de que ele tinha condições de interpretar o sonho, chamaram de imediato José à presença do homem mais importante da história em seus dias. E quando ele se apresenta, após 2 anos na cadeia, José foi chamado para interpretar o sonho que o monarca tinha tido, que Faraó tinha recebido. E quando José foi interpelado por Faraó, perguntando o monarca se José tinha a habilidade de interpretar, se você abrir a sua Bíblia e conferir Gênesis 41, versículo 16, há uma expressão aqui extraordinária de um jovem dedicado, de um crente que mantém-se fiel, mesmo sendo alvo de injustiça. Ele diz: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Veja que José, diante do homem mais importante da civilização de então, tido para a nação egípcia como a divindade, como um Deus entre os homens, e a este, José diz assim: a habilidade de interpretar não está em mim, mas Deus, veja que ele está dando testemunho de um Deus que é superior. Diante do monarca do Egito, José está dando testemunho. Deus é proclamado diante de Faraó, do temido rei do Egito, por aquele que tinha tudo para se omitir, que em razão do seu passado, dos traumas, das dificuldades, poderia dizer: eu não vou dar testemunho de Deus, eu vou aproveitar a oportunidade. Se fosse outro aproveitador, diria: eu tenho essa habilidade, eu tenho essa capacidade, está em mim, me honre, eu estou aqui para ser honrado. Mas ele disse: não, essa habilidade não está em mim, a glória não é minha, não é capacidade intrínseca da minha vida, a glória é de Deus, e Deus vai dar resposta a Faraó. Deus sendo proclamado, o soberano do universo, é quem domina sobre tudo e sobre todos. Foi a mensagem que José deu diante de Faraó. Testemunho. Em Gênesis 41, versículo 32, está escrito neste versículo: porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Veja que José está dando testemunho da soberania de Deus, da superioridade. Deus está dizendo, através da sua palavra: em meio às injustiças, não deixe de dar testemunho dele. Continue proclamando, porque Deus sabe o que está fazendo. Nós não podemos permitir que as circunstâncias desta vida tirem de nós o prazer de dar testemunho de Deus, ainda que estejamos enfrentando momentos de injustiça. Se o diabo pudesse, ele arrancava as tuas cordas vocais, ele te impedia de declarar, porque pelas circunstâncias que você está enfrentando, do ponto de vista humano, naturalmente se esperava que você estivesse calado, que você estivesse calada, que você não estivesse mais cantando, que você não estivesse mais pregando, evangelizando, orando, mas em meio às dificuldades que você está enfrentando, seja dentro do lar, fora dele, no ambiente de trabalho, seja onde for, mas você continua dando testemunho, dizendo: Deus é soberano, Deus é fiel e eu sou servo dele. E como Deus se agrada de alguém que em meio às injustiças demonstra a sua fidelidade a ele. E eu concluo: além de José demonstrar fidelidade para dar testemunho, José também teve a sensibilidade de perdoar a quem lhe fez mal. Porque quando ele é colocado como governador do Egito, a fome vem, como Deus havia mencionado, e os seus irmãos, direcionados pelo seu pai, vêm para o Egito para pedir ajuda, a liberação de alimento, para que eles pudessem subsistir em meio às dificuldades, em meio à situação. Os 7 anos de abundância que sobrevieram à terra do Egito, como havia sido também predito, nós encontramos os irmãos de José vindo à presença dele, em que ele poderia tripudiar, vingar-se. Mas o texto bíblico diz, em Gênesis 45, versículo 1 ao 5, de que José os perdoa, não permitindo que o seu coração se amargurasse, não permitindo que a raiz de amargura viesse sobre o seu coração. Fidelidade
fé para perdoar e fé para crer nas promessas divinas. E daí nós temos lido o texto de Hebreus 11, 22. Porque perto da sua morte, apesar de ter abrigado Jacó, seus descendentes, confortavelmente na terra de Gósen, no Egito, José sabia que o seu povo não ficaria ali para sempre. Já próximo da sua morte, José deu duas declarações que merecem ser destacadas. Gênesis 50, versículo 25, a sua profecia: este servo do Senhor conscientizou os hebreus que no tempo certo Deus interviria, tirando-os do Egito, para conduzi-los à terra prometida. E segundo, a sua esperança, dizendo: não deixe os meus ossos aqui. Veja que ele termina os seus dias crendo nas promessas. Fidelidade para crer nas promessas cumpridas. Diante disso, eu lhe convido nesse momento a estar comigo, estarmos juntos em nome de Jesus orando. Eu sei que as lutas desta vida talvez caracterizem-se algo bem semelhante ou igual ao que José enfrentou, mas são oportunidades que Deus está nos dando para que nós possamos também demonstrar a nossa fé em Cristo Jesus. E você está tendo a oportunidade de Deus de colocar na prática, de que aquilo que você declara é aquilo que você de fato deve evidenciar. Fidelidade a Deus. Curve sua cabeça agora e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder, nós te louvamos por tua graça, pela tua palavra, Senhor. Continua ajudando os teus filhos, fortalecendo cada vez mais. Talvez alguns desses enfrentando situações adversas, como José também enfrentou. Mas tu és poderoso para conceder da tua graça, para que eles possam se manter firmes em meio às angústias, em meio às turbulências. Glorifica o teu nome na vida de cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom estarmos juntos. Está agora finalizando o seu programa Fonte de Fé, mas siga sendo abençoado com a programação da Rede Brasil e até o próximo Fonte de Fé, se Deus assim permitir, contamos com a sua participação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém.